Olá, bem-vindos a mais um episódio do Life com Lu, maternidade atípica, né, que a gente conversa aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, então eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Eu sou a Sheila, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, e nós temos esse canal para conversar sobre diversos assuntos que podem ajudar você na maternidade atípica junto com seu filho com autismo. Ajudar você a ser livre e feliz com esse diagnóstico. Hoje o meu convidado é o Dr. Ronaldo Vaz. Ele é fisioterapeuta e é um mestre yogin, é isso? E é o meu convidado para falar sobre terapia crânio-sacral, né? Então ele vai explicar o porquê que essa terapia pode ser relevante aí no tratamento para o autismo. Tá? Então, obrigado, Rô, por ter vindo participar aqui com a gente de mais esse segmento, né? E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre aí a tua vivência, né, dentro dessas possibilidades aí que a terapia crânio-sacral pode trazer para o autismo. Tá joia? Joia, eu que agradeço muito o convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês para poder transmitir, né, um pouquinho desse conhecimento que a gente tem nessa área e contribuir, sem dúvida nenhuma, para os pais, né, e para os pacientes que sofrem do transtorno. Sim. Né? Então é um prazer enorme. Eu sou fisioterapeuta, osteopata, quiropraxista e já trabalho há muito tempo com a terapia crânio-sacral. Né? E eu acho fundamental, né, que as pessoas conheçam essa terapia no que diz respeito ao auxílio terapêutico, né, pro paciente portador aí do transtorno, né, do espectro autista. Muito bem. Para a gente entender, né, a terapia crânio-sacral vai ser uma terapia manual, né, Ronaldo, que vai trabalhar na parte da cabeça da criança, né? Isso. Então, você pode explicar aí pra gente como que é isso, como funciona, de onde surgiu, né? Sim, eu acho que antes da gente falar da terapia propriamente dito, né, seria muito interessante a gente falar do sistema crânio-sacral. Tá? Então, o sistema crânio-sacral, ele foi descoberto, na verdade, por volta de 1920, por um médico americano, Dr. William Sutherland, né? E o Sutherland, ele descobriu o quê? Que o crânio, ele tinha uma pulsação, né? Havia uma frequência nos ossos cranianos. E com isso, ele quebrou um paradigma dentro da medicina que os ossos do crânio eram o quê? Calcificados, soldados, né? Então, nós temos na articulação craniana as nossas suturas cranianas, né? Que são aqueles risquinhos que a gente vê no esqueleto, né? E enquanto criança, essas suturas, elas são mais separadas. Então nós temos, né, a questão da fontanela, né, fala que o crânio ainda não fechou, né, a fontanela. Sim. E, na verdade, quando nós nos tornamos adultos, a ideia inicial dentro da medicina, dentro da anatomia, é que esses ossos, que é chamado de articulação fibrosa, né, eles se juntavam, calcificavam e acabou. E a cabeça era uma estrutura totalmente imóvel. Né? Era uma coisa só, uma coisa soldada fechada. O Sutherland, ele teve essa sacada genial. Ele percebeu que os ossos do crânio, eles se movimentavam até a idade avançada, né? Até a pessoa idosa, onde teoricamente todas essas articulações estavam inativas, calcificadas. Ele percebeu que ela tinha uma grande mobilidade e começou a estudar o movimento dos ossos do crânio. Então essa foi a grande sacada do Sutherland, descobrindo que, na verdade, o que movimentava os ossos do crânio era um processo intrínseco do sistema nervoso central, que era a produção do líquor. Né? Então, quando a gente falar de sistema
Por que eu estou explicando isso tudo? Para a gente ver como que é efetivo esse tratamento no caso do autista, tá? Porque segundo pesquisas recentes, está tudo relacionado a esse sistema de hidráulico, que é esse sistema de líquor. Né? Que é como se fosse uma lubrificação disso, ou é só a própria movimentação? Na verdade é o seguinte, o líquor, ele essas terapias osteopáticas, elas são muito sutis, né? Então existe até uma certa poesia nisso, né? Os osteopatas falam que o líquor é o sangue da nossa alma, por ser o líquido mais puro do nosso corpo, mais refinado, né? E o líquor, na verdade, ele tem a função básica de proteger o cérebro e a medula, que seria o sistema, o encéfalo, né, e a medula, que seria o nosso sistema nervoso central, tá? E esse líquor, ele serve como nutriente, tá? E também como um mecanismo de drenagem das toxinas do cérebro, né? Porque a gente sabe o quê? Que toda célula viva, ela precisa de um anabolismo, ela precisa de se construir, do metabolismo, que é se manter viva, e do catabolismo, que é eliminar substâncias tóxicas, né? Como se fosse uma evacuação, né? Uma eliminação de resíduos. E quem recolhe essas estruturas e elimina, em parte é o líquor, em parte é o sistema linfático do cérebro. Quando você fala, eu sou totalmente leiga nesse assunto, né? Estou aqui para aprender junto com o Ronaldo, mas quando você fala em toxina, aí me vem uma outra questão, né? Vem uma questão de elementos que são difíceis de serem metabolizados pela pessoa com autismo. E a gente tem vários estudos que falam sobre metais pesados, sobre essas coisas que causam inflamações cerebrais ou são neurotóxicos, né? E causam uma sobrecarga desses neurotóxicos no cérebro, e que a pessoa com autismo tem dificuldade de justamente eliminar. E isso pode ter a ver com o que você está falando. Esse é um dos pilares, né? Um dos pilares que causa aí as restrições do espectro, né? Sim. Então, assim, só voltando uma outra fonte importante de informação sobre o líquor, que hoje a ciência está descobrindo isso. O líquor, ele tem a capacidade de absorver fótons solares. Então, ele, de uma certa forma, ele é uma fonte de energia vital para todos nós, né? Então, o que se descobriu? Até então, achava-se que o líquor, ele tinha uma quantidade de líquido, né, já estipulada dentro, porque o líquor, ele fica onde? Tá? Ele fica na meninge, que é uma estrutura, um tecido conjuntivo que protege e envolve o nosso sistema nervoso central. Então, ele vai envolver o quê? O encéfalo, tudo que está dentro da caixa craniana e a nossa medula. E essa meninge, ela é dividida, então ela é fininha, mas imagina que ela é dividida, essa parede dela, em 5 camadas, mas vamos falar em 3 camadas, 4 camadas mais importantes, que, né, a maioria das pessoas já ouviu falar, que é a dura mater, a substância aracnoide e a pia mater. Tá? Então imagina, né, uma parede com 3 divisórias. Sendo que essa dura mater, ela é mais externa, né? A aracnoide é central, e nessa aracnoide ela tem uma subdivisão, que é a estrutura subaracnoide. É ali que fica o líquor. Tá? Então imagina que o líquor está envolvendo essa meninge, né? Toda a cabeça e a coluna, tá? Com uma quantidade específica de líquor. Achava-se isso. Que era estável. Que era estável. Entendi. Exatamente. Você nasceu com aquela quantidade ou desenvolveu na fase adulta e você ia permanecer com aquela quantidade. Exatamente. Ou se trocava de forma muito mais lenta do que na verdade é. Então, o que o Sutherland descobriu? Ele descobriu que nós temos um fluxo de líquor, ou seja,
essa meninge, ela pulsa, igual o nosso coração tem uma frequência, os nossos pulmões, né, frequência respiratória, cardíaca, nós temos um pulso dessa meninge, que é a produção do líquor, que ele vai para a meninge, enche a meninge e depois ela recolhe, o próprio cérebro recolhe essa meninge com substâncias tóxicas. Então é aí que ocorre o processo de detox, né, vamos dizer, do sistema nervoso central. Aí essa meninge murcha, né, dentro de um padrão. Aí ele produz de novo, ela enche e murcha. Então essa frequência... Tem um movimento aí, né? Tem um movimento que é maluco. Foi constatado que o quê? Que as pessoas saudáveis, né, pessoa que tá bem de saúde, homeostasia, o equilíbrio corporal, ela vai ter uma frequência de 6 a 12 vezes por minuto. Nossa, né? É bastante. Então, tudo que está abaixo de 6 vai gerar um processo patológico, vai gerar alguma disfunção, alguma doença, e tudo que está acima de 12 também. Tá? Aí existem algumas características, alguns estudos que falam que acima de 12 vai gerar geralmente alguma doença com características né? Hipertensão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Abaixo, né, doenças com características hipo, né? Então, hipotireoidismo, depressão, né? Então, existe essa característica. Então, quando ele descobriu esse processo, ele percebeu que esse movimento que ocorria no cérebro, na meninge, né? Ele tinha uma característica respiratória. Ele parecia com uma respiração, né? Fazia... enchia a meninge, depois murchava. E ele deu o nome a isso de respiração primária. Agora, você imagina que isso aconteceu em 1920. Nossa! Né? Desculpa, 1920. Então, nesse período, a coisa ficou encostada e não se desenvolveu mais como terapia. Ficou como uma ideia de se formar um novo, mais tarde, se estudar a forma de ter um novo sistema. Igual o sistema circulatório, o sistema digestório, né? Um sistema chamado crânio sacral. Mas aquilo ficou adormecido lá. Né? Como conhecimento estrutural, fisiológico, enfim. Na década de 70... aparece um médico fantástico, um neurocirurgião chamado John Upledger, e que resgatou essa ideia do Sutherland e começou a estudar profundamente isso em Harvard, e começou a estudar isso principalmente em termos técnicos, né, no Hospital Johns Hopkins. Né? E daí houveram as pesquisas de confirmação dessa terapia como um elemento fundamental no tratamento de inúmeras doenças, dentre as quais o autismo. Então, como que funciona esse mecanismo? Né? O John Upledger, ele percebeu o quê? Que o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, ele vai ser, essa meninge, ela começa a se desdobrar, né, dentro do nosso cérebro, formando então um negócio maluco que chama membranas recíprocas. Olha como que tudo vai fazer sentido. Essa membrana recíproca, ela na verdade é uma continuidade da meninge. E ela é o quê? Na verdade, as divisórias do nosso encéfalo. Quando a gente fala encéfalo, né, que às vezes a gente fala para o leigo, o encéfalo seria o cérebro, tá? É que quando você estuda anatomia, o cérebro, na verdade, é uma parte do encéfalo. Tá? Então, a gente sabe que o nosso encéfalo ele é dividido por quê? Né? Ele é dividido em 2 hemisférios, hemisfério direito e esquerdo, e uma dessas divisórias da meninge passa bem no meio. Na verdade, é ela a divisória dos 2 hemisférios, que é chamada de foice cerebral. Aí do centro, né? Às vezes eu estava até meio com dúvida se ia filmarmos, né? Porque, na verdade, é interessante. Se falar, fica difícil de entender. Às vezes, mostrando
o movimento o pessoal entende mais. Sim. Então imagina que os dois hemisférios, né, divididos por uma parede de tecido conjuntivo, e quando chega aqui atrás, pessoal, no occipital, nesse osso de trás, essa divisória se redivide, né? Ela se abre novamente, formando então o tentório cerebelar. Ó, o nome em latim já diz, tentório, tenda, uma cabana, né? Então aí ele vai dividir o resto do encéfalo do cerebelo, que é onde existem vários estudos de comprometimento do autismo em relação ao cerebelo. Sim. Aí, do cerebelo, né, desse tentório cerebelar, ela se subdivide de novo, dividindo o cerebelo em duas metades, que é a foice cerebelar. Então, vocês viram? Até agora nós já vimos o quê? Uma foice cerebral que se divide em cerebelo, né, em tentório cerebelar. Esse tentório se transforma e divide o cerebelo em duas metades, e depois ele segue em frente em direção ao centro do crânio, sobre um osso fundamental, que é o osso que gera o movimento do crânio. Lembra que eu falei das suturas? É um osso chamado esfenoide. Esse esfenoide ele é tão importante na nossa fisiologia que é no centro, no meio desse osso, que fica no centro do crânio, que existe uma depressão chamada de cela túrcica, onde fica a glândula mais importante, né, do nosso corpo, que é a glândula hipófise. Ela, na verdade, ela vai controlar praticamente quase todas as outras glândulas. Aí o evento do autista ter problemas hormonais, né, questões hormonais. Então, aí ela fecha, né, essa célula túrcica, protegendo a glândula, e depois ela se transforma em meninge. Aí vai. E dentro desse percurso todo está correndo o líquor. Então, esse é o sistema crânio-sacral. Tá? Bom, o que acontece em relação aos estudos do Pledger, né? Ele descobriu o quê? Que o autismo ele ocorre, é uma, vamos dizer, uma disfunção extremamente comum, tá? Que ela vai ocorrer em média de 1 a cada 150 crianças nascidas. Hoje, né? 1 para 30, né? Então, aí isso era a pesquisa dele, 1970, né? Agora ele falou que aumentou, né, em média 40% a incidência. A incidência. E se fala em quê? Se fala em idiopatia, né? Idiopatia é uma doença da qual não se sabe a etiologia, a causa disso aí. E esse foi o foco dele. Ele não se importou muito com a causa, tá? Mas ele se importou muito com o mecanismo. É mesmo porque, né, a causa, até hoje, né? Enfim, se ele fosse se preocupar com a causa, talvez ele não tivesse conseguido desenvolver na prática, né? Essa intervenção, né? Esse tipo de terapia. Qual que é a ideia dele, né? A ideia dele foi... o que ele percebeu? A ideia dele que no final ele confirmou com os estudos dele. Que essas membranas, elas são constituídas de... Elas são uma fáscia, né? Então elas são constituídas de proteínas, tá? Principalmente colágeno, elastina e reticulina. Então essas proteínas, elas ficam alinhadas umas às outras em série, mantendo o quê? O tamanho do embrulho ideal para embrulhar o cérebro. E que as crianças com autismo, elas sofreram algum tipo de evento, né, que aí está a etiologia, que não sabe qual, mas essas fibras que deveriam estar em série, elas se agruparam em paralelo. Elas ficaram mais, que são as fibras de colágeno, elastina. Elas ficaram mais duras, mais resistentes e, de uma certa forma, o quê?
bem menores. Engessaram aquilo, diminuíram esse invólucro. Esse invólucro. E começaram o quê? A apertar o cérebro. Apertar as estruturas cerebrais. Tá? Então, quais as estruturas mais afetadas nesse aperto? Cerebelo, sistema reticular e sistema límbico, que é o sistema das emoções. Né? Daí, às vezes, até alguns espectros, né, que ficam mais agressivos. Né? Tudo isso mediante o quê? Mediante a compressão sobre o sistema límbico. Tá? Bom, essa compressão ela vai gerar, então, o foco principal do exame do Pleijer: inflamações gliais. Né? Então, por exemplo, o cérebro do indivíduo autista, ele é um cérebro que... O cérebro não, desculpa, né? O encéfalo. Ele é um encéfalo inflamado, né? Extremamente inflamado. Como ele está preso apertado, diminui. Tudo que é apertado vai diminuir o quê? A circulação. Seja a circulação sanguínea e a linfática. E a circulação linfática é que limpa, que drena. Como aquela circulação ela está comprometida junto com o líquor, o que acontece? Aquela inflamação ela se torna crônica. Então, esse é o grande problema. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica que aí a gente entra na nossa conversa, que é a terapia crânio-sacral. Ele inventou uma técnica, né? Ele desenvolveu uma técnica cujo objetivo é liberar. A palavra correta é a liberação dessas fáscias. Para a gente entender, Rô, quando a gente faz drenagem linfática, eu estou falando com maioria aqui são mães de crianças com autismo, a gente faz uma liberação, também é uma espécie de liberação. Né? Você drena líquidos, você elimina toxinas e tudo mais. Exatamente. Desincha, né? Desincha. Quando você desincha, faz a drenagem, exatamente. você a mulherada faz porque está inchada, está retendo líquido, faz a drenagem, né? Então, traçar um paralelo mais coloquial é como se fosse uma drenagem, como se fosse um sistema para você liberar esse tipo de acúmulo, esse tipo de rigidez? Sim, a drenagem é um dos aspectos positivos, né? Porque, na verdade, a crânio ela não vai só drenar a linfa, ela vai fazer o quê? Lembra que eu falei que as fibras de colágeno estavam em paralelo? A crânio vai buscar fazer com que essas fibras voltem a ficar alinhadas em série. Aí ela vai o quê? Descomprimir o encéfalo. Entendi. Né? Aí, descomprimindo o encéfalo, ela vai melhorar a circulação do líquor, ela vai melhorar o processo inflamatório, já não vai ser uma causa inflamatória, vai eliminar as substâncias, né? Porque foi detectado que nessa compressão, os principais elementos causadores da inflamação no cérebro, que se torna crônica, é uma substância chamada prostaglandina, a citocina, a substância P, que ela, além de ser inflamatória, ela dói. Tá? Então, a pessoa com autismo, ela tem dor de cabeça, muitas vezes ele não consegue expressar essa dor. Não comunica a dor, né? Não comunica a dor. E aí causa processos aí de irritabilidade, bater cabeça na parede, bater cabeça no chão. Matou. Né? Muitas vezes as mães queixam muito disso, né? Exatamente. A criança grita e bate a cabeça na parede e você nem sabe o porquê, e a criança não tem possibilidade de comunicar aquilo, e você acha que é uma birra, você acha que é uma crise, e na verdade às vezes pode ser dor, né? Tá tendo um surto doloroso mesmo, químico. Sim, né? Causado por essa... Então, olha que bacana, né? Ajustando isso vai melhorar todo esse quadro. É como se você estivesse o quê? Desapertando o cérebro, né? E o que foi detectado assim como característica? Lembra que no começo do nosso papo eu comecei a falar que o crânio movimenta, o osso movimenta, né? O que vai acontecer no caso do autista?
essas estruturas todas rígidas vão impedir que haja essa abertura, esse movimento. Então, eles têm o quê? Um crânio imóvel. Então, isso vai gerar o quê? Um problema muito grande de coordenação motora em outras partes do corpo. Sim. Tipo ombros, pelve, joelho. Então, a melhora desse contexto, a liberação dessas membranas recíprocas irá voltar a fazer com que o líquor flua, que haja uma circulação maior, que o crânio volte a manifestar essas 6, 12 frequências por minuto, né? E dessa forma vai haver o quê? Uma relação mais, vamos dizer, mais integralista entre o crânio e o restante dos ossos. Do corpo. Entendi. Então isso vai melhorar muito o quê? A motricidade também desse paciente. Você me falando isso, me vem uma coisa que é comum no autismo, que são as estereotipias. Flap de mão, balanço corporal, tal, que até então a gente imagina ou se estuda que sejam autorregulatórias, né? Sensoriais autorregulatórias. Mas elas podem ter alguma relação com essa questão motora do engessamento do cérebro também, né? Total. Inclusive, imagina que se a natureza ela sempre vai buscar um recurso adaptativo, Sim. né? Imagina que nós não percebemos, mas nós estamos assim o tempo todo, Sim. Né? Abrindo e fechando. Nós estamos num balanço. Esse balanço tem a frequência. Tem uma frequência. Que os caras calcularam lá. Sim. De 6 a 12 vezes por minuto. A pessoa que não tem esse movimento, que esse movimento está restrito, qual que é a alternativa dele? Balanço corporal. Ele balançar. Ele buscar essa adaptação, ele buscar esse movimento de uma forma extrínseca ao invés de uma forma intrínseca. Sim. Né? Então é muito bacana o tratamento para o autismo, e o que eu acho muito legal é que é uma técnica muito suave. Sim. Uma técnica não invasiva. Nem um pouco, pelo contrário. É muito relaxante, né? E não agride. Não. Então, vamos dizer, um indivíduo que está extremamente sensibilizado, né, é extremamente introspectivo e com dificuldade de relacionamento externo, social. É uma coisa que você vai acolhê-lo, né, com um movimento sutil de mãos, né? Então, assim, pode até haver uma determinada reatividadezinha na primeira sessão, mas depois já era, né? Entendi. E o que eu acho mais bacana, por exemplo, na crânio, em relação né? Em relação a todos os pacientes, na verdade, mas o autista é muito interessante. Às vezes ele vem excitado. Sim, ele vem ligadão. Né? Desconfiado. Sim. Né? Aí você coloca a mão nas estruturas indicadas lá pelo Pleijer, né? E ele apaga. Sim. Né? Ele dorme. O Ronaldo já aplicou essa terapia no Lucas, né? E ele teve várias reações muito interessantes, né? Primeiro, essa de ficar extremamente confortável, gostar demais desse tipo de manipulação, né? Ele gosta, ele se sente, fica muito tranquilo, né? E dormir, já aconteceu dele dormir, né, Ronaldo? Já. E já aconteceu dele direcionar a mão do Ronaldo para o local da estrutura, né? Isso foi incrível. Isso foi incrível. Isso foi uma experiência que a gente... Ele colocou a sua mão, né? Eu não sei como foi. Você parou, alguma coisa assim, e ele pegou a sua mão e colocou de volta bem no onde local. Seria o local correto, que inclusive era o tentório cerebelar. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E na época, ainda o doutor Érico, né, que é o pai do Lucas, estava lá presente, você estava presente, e eu comentei e falei, nossa, ele colocou a mão em cima do cerebelo. O Érico falou, então, é onde geralmente as crianças têm essa restrição maior. Sim. Né? E
o que é legal, né, a gente pensar em terapias, porque a gente fala hoje quase que meramente em terapia comportamental para o autismo, porque é a única coisa que tem comprovação científica, a única coisa que tem como se mensurar, talvez, porque eu acredito que não existe um estudo específico com pessoas com autismo, com a terapia crânio-sacral. Até podem haver, mas eu acredito que não exista uma meta-análise disso para tentar comprovar, realmente colocar isso como protocolo terapêutico, né? Mas muitas coisas, quando a gente fala em inflamação cerebral, aí a gente tem digamos, algumas vertentes que falam sobre lá o glúten, a lactose, e você realmente, se você retira esses elementos, você vê a diferença na criança, né? Mas é claro que a gente não pode pregar coisas que a ciência não tenha comprovado, mas isso não nos exime ou não nos impossibilita de procurar alternativas que tenham base científica como essa, né? Que tem uma base científica muito clara e parece fazer muito sentido. Até para quem não entende do assunto, parece ser muito lógico o que você está falando, né? Porque você consegue relacionar uma série de comportamentos a essas estruturas, a coisas que já são conhecidas do funcionamento do encéfalo, do cérebro, né? E tudo mais. Então, a gente consegue traçar paralelos aí e pensar nas possibilidades desse tipo de intervenção. E, assim, me deixa um pouco angustiada em saber que a maior parte das pessoas não tem acesso a essa informação, não tem esse conhecimento no sentido de uma tentativa desse tipo de intervenção que pode contribuir muito para a criança com autismo. E ainda uma coisa tão incipiente que não tem um desenvolvimento, não existe uma difusão desse conhecimento. Assim como a gente vai falar em ozonioterapia, assim como a gente vai falar em outras terapias, como as terapias alimentares e mais restritivas, tal, que mostram para o pai, para a mãe que está ali na linha de frente, mostram uma eficiência, mostram uma melhora comportamental, né? Mas que a gente tem dificuldade dessa difusão. Então, no sentido, eu queria saber qual é a posição científica, por exemplo, dessa terapia. Você tem essa informação, Ronaldo? Sim. Tá? Na verdade, o que acontece? Esses estudos, né, foram estudos que inclusive é interessantíssimo, que quando o Pleijer começou a desenvolver essa técnica, na verdade, ele começou a estudar essa técnica em golfinhos. Ele fazia essa terapia no golfinho, né? E depois ele passou a fazer essa técnica em crianças dentro da água, com um patamar na água salínico parecido com o líquido amniótico. Tá. Porque ele percebia que talvez o processo tivesse iniciado no útero. Né? Ele começou a fazer várias pesquisas. Existem pesquisas assim, muito importantes, tá? Principalmente nos Estados Unidos, né? E na Suíça tem um trabalho muito bacana. O que acontece é que o Brasil, as coisas são bem difíceis, né? Assim, pela nossa própria situação de terceiro mundo, né? Essas informações, elas demoram muito a chegar, né? E quando... Uma coisa interessante de saber, a terapia crânio-sacral, que ela aborda vários problemas, a gente trabalha com várias disfunções, né? Mas ela, na verdade, foi criada para os pais dos autistas. Para que eles pudessem... Ele criou uma forma simples, uma ferramenta para os pais poderem fazer nos filhos diariamente. Eu quero aprender isso, gente. Eu preciso aprender isso. Esse curso, ele é um curso, assim, fantástico. Tanto é que é um curso que não precisa ser... Você precisa ser da área da saúde. Não precisa ser médico, fisioterapeuta, nenhum terapeuta dessa área, porque não foi criado para eles. Foi criado para os pais dos autistas, né? Então, quem tiver interessado, chama Instituto Pleijer.
né? Tem no Brasil todo, tem no mundo todo, né? Na verdade, ele é internacional e aqui no Brasil nós temos, né? Eu me formei nesse instituto. A maioria das pessoas que fazem o curso são da área da saúde. Sim. Tá? Mas ele é aberto a qualquer pessoa que queira aprender manipulação. Aprender essa manipulação. E é manual, essencialmente manual, né? Essencialmente manual. Uma terapia é uma massagem muito suave que consegue, pela sua suavidade, atravessar as estruturas mais rígidas do corpo. Né? Olha que interessante. E uma coisa muito interessante que você estava falando agora sobre a questão alimentar, né? A lactose, o glúten, os metais pesados. Sim. Desculpa. É que, olha que interessante, agora tem feito... O John Playden morreu agora em 2012, né? Mas ele deixou um legado enorme de trabalho em relação... Para falar a verdade, depois da morte dele tem se divulgado mais, né? Porque os cursos aumentaram no mundo inteiro, então uma coisa que as pesquisas aumentaram, e uma dessas pesquisas que chama muita atenção em relação ao autista, o que é? É de um outro cara, fera, chamado Jean-Pierre Barral. Jean-Pierre Barral, ele criou a osteopatia visceral, né? Que são técnicas de ajustes dos órgãos, intestino, fígado, né? Todo baço, pâncreas. Então, você, do mesmo jeito que você coloca o osso no lugar, você coloca as vísceras. E o Barral, o que ele descobriu? Uma relação muito intrínseca entre o autismo e problemas intestinais. Né? Problemas digestórios, enfim, estômago, já começa no esôfago, vai para o estômago, duodeno, é um órgão muito inflamado, né? E o intestino delgado. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, pessoal, vocês já observaram que a forma do intestino, ela é muito parecida com a do cérebro? Né? Existe uma relação muito intrínseca entre esses dois órgãos. Sim. E ele descobriu que se aplicar a terapia de ajuste visceral junto com a crânio-sacral, o resultado dobra. É melhor ainda. Melhor ainda. Porque aí você vai o quê? Desensibilizar aquele intestino, diminuindo a inflamação do cérebro. Sim. Né? Através, é claro que aí você adequa uma dieta e tudo. Mas a parte mecânica de ajuste das vísceras vai contribuir demais pro funcionamento cerebral. Isso isso eu acho que é algo que já tá, assim, tem bastante estudos em relação a essa relação do intestino, das células até intestinais, que são muito semelhantes, muito próximas às células do cérebro aí, né? E que a inflamação intestinal causa também, ou tem uma pariedade com essa inflamação cerebral, né? Alguma coisa nesse sentido, claro que eu falo de maneira extremamente leiga nesse assunto, né? Mas assim, pelo que eu consigo ler, eu consigo me inteirar. Mas eu acho que nessa parte existe uma ausência, por exemplo, na parte comportamental a gente está muito avançado em relação ao autismo, mas na parte fisiológica, eu acho que existe um atraso enorme, né? Grande, mesmo porque eu acho que tem correntes aí que lutam uma contra as outras, em vez de se alinharem e vamos tentar resolver a situação ou melhorar a condição de vida dessa pessoa com autismo, porque, claro que essa resposta comportamental, ela vem de algum lugar, é o sistema que realmente não está funcionando de maneira como deveria, ou seja, ou faltam alguns elementos, ou existe uma dificuldade estrutural da parte cerebral, da parte intestinal, enfim. Eu acho que existe um atraso nesse tipo de terapia, porque a gente não vê como protocolo nenhum tipo de terapia
que vá trabalhar fisiologia. A gente vê dentro de protocolos estabelecidos para tratamento do autismo, né? A gente vê, sim, comportamentalmente, mas isso é só uma resposta. A gente tem que entender que esse comportamento é uma resposta a algo que está acontecendo dentro desse indivíduo, né? No sistema funcional dele. E por isso que a gente fica, né, partindo dessa visão mais científica, mais intervencionista, médica, digamos assim, a gente vê que a gente está muito longe de tentar realmente resolver as questões do autismo. A gente sim controla, a gente sim intervém nessa parte que é visível, mas no restante existe um atraso gigantesco. Existe, principalmente aqui, né? Aqui nos países, né? Porque hoje já existem alguns protocolos, né, nos Estados Unidos pela comprovação dos benefícios, né? Agora, uma coisa interessante, né? Por que demorou? Eu acredito que tenha demorado. Que, de uma certa forma, é uma terapia manual, né? Então, assim, né? Uma coisa que não vem remédio, não entra remédio. Ela altera o processo bioquímico, tá? Com a mão. Então, de uma certa forma, né, havia nesse empirismo, né, dos testes, o cara começou a testar em golfinho, né? Então existia uma espécie de um misticismo no começo, né, até que se comprovassem esses efeitos. E quando os resultados, o Pleijer falava isso, né, que quando os resultados começaram a surgir de forma bem relevante, as pessoas achavam que era um benzimento, né? Falavam, nossa, o doutor tá põe benzendo, a mão lá, né? Põe a mão lá. E ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, que o milagre nada mais é do que uma ciência que ainda não foi descoberta. Né? Não, claro. Que todas as coisas, todos os processos de cura, eles, de uma certa forma, eles são naturais. A gente que ainda não aprendeu a fazer. A gente não conhece. E eu acho que a gente está a caminho disso aí, né? Se você for ver em termos de medicina, uma coisa que foi criada na década de 70 para hoje, ainda é muito jovem, muito né? pouco tempo, ainda né? É muito pouco tempo. Para desenvolver, para comprovar, para ter estudo, Exatamente. fazer esses ensaios clínicos que requerem uma demanda de público, de aprovação, né? Tem uma série de políticas, né? E como não envolve fármacos, exatamente, o interesse diminui ainda mais, né? Porque é uma coisa que não vai ser rentável para ninguém, não vai ter gasto, né? Você não vai ter lucro, né? Não vai ter lucro. Não tem lucro, porque se o pai e a mãe da criança com autismo podem auxiliar nesse processo e fazer essa manipulação, então que lucro tem a indústria farmacêutica nisso, exatamente, né? Nenhum, então não existe interesse de investimento também, né? A gente tem que pensar no mundo que a gente vive, né? Que não é altruísta como a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. Querer ver o bem do próximo, né? Bem dessa categoria toda, né? Agora você vê assim que a importância, né? Queria ressaltar aqui a importância do trabalho que você está fazendo, né? Do curso que você está lançando, do processo de divulgação, do trabalho, né, do pessoal na divulgação. Você imagina, a crânio sacral é uma coisa extremamente importante para se complementar qualquer outra forma de tratamento. Sim. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo talvez nunca tenham ouvido falar. Não. Né? Então, olha só que divulgação, que trabalho bacana. Não, é isso, que falar, você está fazendo, né? no trazer uma informação nova, que com certeza é uma informação relevante. E a ideia é essa, né, Ronaldo? É que a família seja o agente articulador do processo aí de melhora da pessoa com autismo. Então, a gente tem, é claro, que tem os profissionais para trabalhar com essas crianças e tudo mais, mas a família é quem é responsável e pode ser o grande diferencial, né, na vida da pessoa com autismo. Então,
o grande lance é realmente ensinar pais, ensinar mães, ensinar a família a trabalhar as questões de comportamento e também trazer informação para que a família tenha esse empoderamento de poder buscar as melhores alternativas, as melhores soluções, as melhores terapias, né? No sentido de ter conhecimento. Porque o que falta, na grande maioria, é isso. É conhecimento e acesso a ele. Porque as coisas ficam muito no campo da ciência e quem não tem afinidade com o campo científico da pesquisa, não vai ter acesso a determinadas informações. Exatamente. Então, a ideia é trazer realmente especialistas que possam falar sobre questões que estão acontecendo aí na ciência, estão acontecendo no mundo e que a gente pode usar para contribuir no dia a dia mesmo, efetivo, lá da pessoa com autismo, dentro da casa dela, dentro da vida de cada um. Você conhece o Lucas, sabe que o comprometimento dele não é leve, né, a ponto da gente se despreocupar e dizer, não, ele vai ter uma vida normal, mas a gente vive normalmente com isso, a gente convive muito bem com isso. Perfeitamente. Né? E com felicidade, com leveza, e fazendo o que é melhor para ele, mas o que é melhor para nossa família também, né? E a ideia é comunicar isso. Exatamente. E com isso com essa tranquilidade, você tem muito mais subsídios para resgatar o máximo possível a funcionalidade, né? Todo o processo de melhora da criança. De todos, né? E de todo mundo. Ronaldo, eu super te agradeço pela sua presença, foi uma aula, né? Foi muito mais do que uma conversa, conhecimento técnico sempre, assim, acima do nível que a gente conhece quando vem de você, né? Uma pessoa absolutamente capacitada e que tem uma sensibilidade, além de tudo, enorme, né? Em relação ao funcionamento do nosso organismo, ao funcionamento do corpo, ligado até a maneira como o indivíduo se comporta, não só realmente pensando na parte farmacológica e resolver aquele problema, não, eu quero resolver a origem daquele problema, né? Então, eu te agradeço, muito obrigada, espero que a gente possa falar sobre outros assuntos, eu sei que existem outros relacionados até ao autismo, proceptivo, são coisas que a gente pode voltar para conversar. Com certeza, tá tô bom, aqui, Ronaldo? É só me chamar. Tá, joia, obrigada, querida. Obrigado você, querida, um beijo.